Vamos falar sobre os efeitos da decisão judicial. Como se sabe, a sentença ela tem três partes: o relatório, a fundamentação e a decisão. É sabido, obviamente, que o objetivo do processo é a decisão do juiz. O autor, quando propõe ação, ele formula uma pretensão e o juiz, na decisão, no dispositivo da sentença, ele analisa exatamente a pretensão do autor. Essa decisão, né, essa terceira parte da sentença, ela só tem sentido para as partes, ela só vale para autor e réu, porque o juiz ele pega a situação concreta, analisa a legislação e aplica a legislação geral à situação concreta, ao caso concreto, resolvendo o problema das partes especificamente. Então, aquela decisão do juiz só tem sentido para as partes. A decisão que diz Antônio deve pagar R$100 a José só tem sentido para o Antônio e para o José. Faz lei entre as partes, obriga as partes, mas só as partes. Acontece que, para que o juiz chegue a essa conclusão, ele precisa analisar não só os fatos, como também a legislação. Tem que haver uma interpretação dos fatos e uma interpretação do nosso sistema legislativo para que ele possa tirar a sua conclusão. Não é possível imaginar que todo esse trabalho de interpretação da norma, de fundamentação da decisão, não tenha qualquer sentido. É claro que não faz coisa julgada. O que se torna definitivo no processo é o dispositivo. Antônio está condenado a pagar R$100 a José. Isso faz coisa julgada e isso se torna definitivo. Mas a fundamentação também tem um valor jurídico muito importante. Isso que o juiz faz na fundamentação, nós chamamos de precedente. O precedente é exatamente essa interpretação que foi feita naquele caso, e cada decisão é um precedente. Bom, o precedente pode ter muita importância no mundo jurídico quando diversas decisões têm precedentes semelhantes. O juiz, num caso concreto, fez uma interpretação da aplicação da norma e gerou um precedente. Um precedente sozinho pode não significar grande coisa, mas quando tivermos diversos precedentes do nosso judiciário no mesmo sentido, é o que nós denominamos de jurisprudência. Então, a jurisprudência de um tribunal é o conjunto dos seus precedentes, né, num determinado sentido. Bom, os tribunais, eles publicam essa jurisprudência através de uma súmula de jurisprudência. O tribunal, então, ele analisa seus precedentes, escolhe um grupo, a quantidade de precedentes significativa. Esses precedentes, então, são sintetizados num enunciado. Então, o tribunal ele tem a sua súmula de jurisprudência formado por diversos enunciados. Cada enunciado desse tem por trás um conjunto de precedentes. Bom, para se decidir uma questão, o juiz está obrigado a seguir as súmulas a súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e ainda, para a legislação local, as normas do próprio Tribunal de Justiça. Então, diante de um caso concreto, o juiz vai verificar se o Tribunal de Justiça já tem na sua súmula sobre aquela questão. Se tiver, ele segue o enunciado do Tribunal de Justiça sobre lei local. E se for lei federal, ele vai analisar a existência de enunciado de súmula do STJ e do Supremo. E o juiz está obrigado a seguir esses enunciados. Muito bem. Isso você poderia dizer, então, poxa, o juiz ele não tem liberdade de julgar, o juiz está vinculado a esses enunciados e o direito, então, fica amarrado, não vai evoluir? Não é bem assim. Existe a possibilidade do juiz julgar de forma diferente e assim se avança a nossa jurisprudência. E tem duas situações que é preciso ser entendidas. Duas palavras um pouquinho difíceis. Uma situação para o juiz não aplicar o enunciado de súmula é o distinguish,
E a outra possibilidade de não se aplicar o enunciado é o overruling. O que seria distinguish e overruling? Distinguish é exatamente a distinção daquele caso concreto em relação ao enunciado de súmula. Diante do caso concreto, o juiz analisa se aquela súmula se aplica àquela situação que está em julgamento. Se o caso for idêntico ao simulado, o juiz é obrigado efetivamente a seguir o enunciado. Se o caso for diferente, se houver uma distinção entre aquele caso concreto e os precedentes que geraram o enunciado, o juiz não está obrigado a seguir o enunciado e vai proferir livremente a decisão de acordo com o seu entendimento. Então, veja, para situações diferentes, o juiz tem que ter decisões diferentes. O que não é admissível é para situações iguais, que já tem diversos precedentes, inclusive com enunciado de súmula, o juiz achar que pode julgar de forma diferente. Situações idênticas devem ser julgadas de forma idêntica. Bom, acontece que é possível que haja uma alteração legislativa e todos aqueles precedentes percam o sentido de acordo com a nova legislação. Então, nesse caso, não se trata de distinção daquele caso com relação ao enunciado, mas se trata de uma nova interpretação do nosso sistema jurídico. Pode ser uma interpretação pela mudança da legislação. Então, o enunciado de súmula foi criado com base em determinado artigo de lei. Alterado esse artigo de lei, faz necessário alterar a súmula. E também é possível que haja uma nova interpretação, novos argumentos levem o tribunal a interpretar de forma diferente a mesma legislação. Isso é bastante comum, é visto isso no mundo inteiro com bastante tranquilidade, porque o texto de lei ele pode ser interpretado de forma diferente. A interpretação que o judiciário faz de determinado texto legal é com base numa série de argumentos. Surgindo um argumento novo, talvez a aplicação da norma deva ser feita de forma diferente. Então, o overruling é exatamente essa situação. Aquele enunciado de súmula é considerado superado porque a interpretação da norma agora é feita de forma diferente, aquela interpretação anterior foi superada e o tribunal modifica o seu enunciado, ou a legislação foi alterada, o que obriga o tribunal a cancelar aquele enunciado e, eventualmente, editar um novo de acordo com os novos precedentes. Muito obrigado, espero ter esclarecido essa questão. Até o próximo vídeo. Abraço.